E se eu te dissesse que a pergunta mais antiga da humanidade ainda não tem uma resposta definitiva? Há 13,8 bilhões de anos, algo extraordinário aconteceu. Pum! O Big Bang. Mas espera aí. O que causou o Big Bang? De onde veio toda essa matéria, essa energia, as leis da física que regem absolutamente tudo? Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça na questão que tirou o sono de filósofos, cientistas e teólogos por milênios. Será que o mundo foi criado por Deus? Fica comigo até o final, porque a resposta pode te surpreender muito mais do que você imagina. Imagine que você está na Grécia Antiga, há 2.500 anos. Aristóteles olha para o céu estrelado e pensa: deve existir um primeiro motor, algo que moveu tudo, sem ser movido. Ele não tinha telescópios, não sabia sobre átomos ou DNA, mas ele já percebia que a ordem do universo exigia uma explicação. Agora vamos pular para a Idade Média. Tomás de Aquino desenvolve as suas 5 vias, que são argumentos lógicos tentando provar a existência de Deus através da razão. Ele observava o design complexo da natureza e pensava: isso não pode ser acaso. E, com toda a nossa tecnologia, satélites que exploram galáxias distantes, aceleradores de partículas que recriam as condições do Big Bang, será que a gente chegou mais perto da resposta? Vamos aos fatos que a ciência nos apresenta. Primeiro, o ajuste fino do universo. Existem mais de 20 constantes físicas no nosso universo, como a força da gravidade, a velocidade da luz e a carga elétrica. Se qualquer uma delas fosse alterada em um mínimo 0,000001%, nós não estaríamos aqui. O universo simplesmente não permitiria a vida. Isso é uma coincidência cósmica ou um design intencional? Segundo, a origem da informação. O nosso DNA contém 3 bilhões de letras de código genético. É, literalmente, uma linguagem de programação biológica muito mais complexa do que qualquer software que a gente já criou. E a grande questão é: informação sempre vem de uma fonte inteligente. Você já viu um livro se escrever sozinho? E terceiro, o problema da causa primeira. Stephen Hawking, um dos maiores físicos da história, disse que as leis da física podem explicar o universo sem a necessidade de Deus. Mas tem um porém. De onde vieram as próprias leis da física? Por que existe algo ao invés de absolutamente nada? Mas não é só sobre ciência. Pensa comigo na consciência humana. Você tem consciência de si mesmo? Você sente amor? Você busca um significado? Tem um senso de certo e errado. Como que átomos sem propósito geraram a capacidade de questionar o próprio universo? Como matéria morta gerou algo que busca o divino? E a experiência universal? Em todas as culturas, em todos os continentes, em todos os períodos da história, a humanidade desenvolveu conceitos de Deus ou do sagrado. Por quê? Seria apenas uma ilusão coletiva ou uma intuição profunda de algo real. E por último, o argumento da beleza. Por que um pôr do sol nos emociona? Por que uma música pode nos fazer chorar? Se somos apenas máquinas biológicas programadas para sobreviver, por que nós desenvolvemos um senso estético? A beleza parece apontar para algo além da mera funcionalidade. Mas calma, vamos ser honestos e olhar o outro lado da moeda. Primeiro, o argumento do acaso. Muitos cientistas acreditam que vivemos potencialmente em um multiverso com infinitas variações. Se existem trilhões de universos, é estatisticamente provável que em algum deles as condições fossem perfeitas para a vida. Nós só estamos aqui porque as condições permitiram. Segundo, a evolução explica a complexidade. Darwin nos mostrou que sistemas incrivelmente complexos podem surgir de processos naturais, através da seleção natural, ao longo de bilhões de anos. Não seria necessário um designer. E por fim, o problema do mal. Se Deus criou tudo, por que existe tanto sofrimento, doenças, tragédias naturais? Isso não contradiz a ideia de um Criador bom e todo-poderoso? Então, chegamos ao final dessa jornada. Será que o mundo foi criado por Deus? A verdade honesta é que ninguém pode provar com 100% de certeza, nem que sim, nem que não. Mas aqui está o que eu descobri pesquisando profundamente.
Essa pergunta nos revela algo muito mais importante do que a resposta em si. Ela nos mostra que somos seres que precisam de significado, que buscam propósito, que não se contentam com "é assim porque é". Para algumas pessoas, as evidências de design, o ajuste fino e a consciência apontam claramente para um criador inteligente. Para outras, a ciência oferece explicações naturais suficientes, sem precisar do sobrenatural. Mas aqui vai a minha provocação final para você. E se a questão principal não for Deus existe, mas sim o que você vai fazer com a vida que tem, independentemente da resposta? Porque no fim das contas, seja você crente ou ateu, todos nós compartilhamos o mesmo universo misterioso, a mesma capacidade de amar, de criar e de buscar a verdade. E talvez a jornada de buscar a resposta seja mais valiosa que a própria resposta. E você? O que pensa sobre isso? Você acredita que o mundo foi criado por Deus ou que surgiu por processos naturais? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos manter o respeito, porque essa conversa é grande demais para reducionismos. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o seu like. Se você quer mais conteúdos que exploram as grandes questões da existência, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E lembre-se, continue questionando, continue buscando, continue maravilhado com o mistério de existir. Até o próximo vídeo!